Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura, literatura agora. Então estamos aqui para falar hoje de crítica literária, né? Já dei várias dicas aí de crítica literária, vou voltar a alguns autores, né? Comentar algumas obras, principalmente que nós estamos relendo o Cano Ocidental do Harold Bloom e também relemos recentemente o Melchior, tá? O Guilherme Melchior, que fala sobre literatura no Brasil. Ele veio até o pré-modernismo, até o Euclides da Cunha e Sertões. Tá? E aí, pessoal, vou ler um outro autor, que é o José Veríssimo, tá? Autor dessa obra aqui, que no início do século passado, 1912, publicou aqui História da Literatura Brasileira, e ele vem até o modernismo para ele. Tá? O modernismo para ele já é aquele pós-romantismo do Melchior. Tá? Ele não vai chamar de modernismo a Semana de 22, porque não, né? Esse livro é 10 anos antes, uma década antes da Semana de 22. Então, para ele, o modernismo é algo que a gente chama de parnasianismo, realismo, naturalismo. Então, é interessante isso aí. Tá? Então, ele vai começar a falar assim que o destaque para a literatura brasileira é principalmente dois grandes nomes, né? Que é o Gregório de Matos, né? O Boca do Inferno, e o Padre Vieira, que a gente já falou no canal aqui, inclusive quando a gente leu aqui o Boca do Inferno da Ana Miranda, tá? Boca do Inferno da Ana Miranda. Tem esses dois personagens que é o Barroco, tá? O Barroco século XVII, no Brasil, Bahia. Então, é um grupo da Bahia. Então, recomendado aqui, ó, super recomendado. Eu já li umas duas vezes esse livro aqui, acho que vou ler a terceira vez, tá? Boca do Inferno é um romance histórico, que tem algumas criações ficcionais aqui, mas é bem histórico, tá? E vai tratar desses dois grandes autores aí, que é o pessoal da Bahia. E ele vai só mais aí, esse pessoal da Bahia ainda é muito português, né? Mas aí teve uma transição no século XVIII, que é justamente a tentativa de independência, né, Ouro Preto, Vila Rica, que aí é o grupo de mineiros. E ele vai separar então entre os líricos e os épicos, né, a lírica e a épica. E, obviamente, não vamos entrar em detalhes, que eu já falei lá comentando o Melchior, né, ponto por ponto. E ele vai acrescentar sátira, que são as cartas chilenas. Ora, quem escreveu as cartas chilenas? Né? Será que foi algum dos poetas? Foi um grupo de poetas? Foi algum desses poetas? Né? Então é interessante isso aí. Sempre volta essa questão que é aquela paródia que fizeram lá com o Fanfarrão Minésio, né? Que era o governador da época, lá inventar esse cara, que é uma crítica social, tá? Uma denúncia social, só que não falava mal da exploração colonial. Então era um português, sabe, escrevendo. Então denunciava as mazelas, mas não chegava a ponto de denunciar a colônia. Ora, quem estava realmente denunciando a colônia é quem queria independência, né? Que era aquele grupo lá que foi traído, inclusive a morte do Tiradentes, né? Então tem essa questão histórica aí. E aí depois veio o romantismo, é aquela velha questão. O romantismo quer ser original, mas é uma cópia, né? Estrangeira, né? Então fica isso aí. A tensão no romantismo entre aqueles que eram originais e aqueles que eram cópias. Então, por exemplo, olha, a grande cópia, Álvaro de Azevedo. Álvaro de Azevedo, a cópia lá do Lord Byron, etc. Enquanto que você tem o Castro Alves, que tem um pouco de Victor Hugo, mas ele é mais original, tá? O Castro Alves, o Castro Alves é mais brasileiro, tá? Então, ele dá um grande destaque aqui ao Castro Alves. E depois, em vez de falar do pós-romantismo, ele já fala de modernismo. Aí coloca tudo junto, né? Ah, o parnasiano, o simbolista, o realista, o naturalismo. Dá um destaque aqui aos autores que tentam ser originais, então parece que, né, a preocupação dele é que são os tentam ser originais, inclusive falando do Alencar, né, que é muito original para a época, e o Machado de Assis, tá? Machado de Assis, que foi o grande líder do realismo. E aí ele faz uma crítica aqui ao naturalismo, tá? Ele faz algumas concessões ao mulato, ao cortiço, mas acha que o naturalismo é exagerado, tá? Ele acha meio exagerado, assim como aquela poesia científica. Não comentou aqui o Augusto dos Anjos, até onde eu vi, tá? Então acho que tem que ter olhar com essa parte aí, que ele acharia também Augusto dos Anjos exagerado. Então ele é um cara assim, que não gosta de exagero, tá? Então se você vai querer ser original, seja original, quer fazer imitação, mas não seja tão plágio, né? Não vai plagiar tanto, né? Então acho interessante. Ele, né, José Veríssimo, junto com o Silvio Romero, são dos grandes autores aí de crítica literária, tá? Grandes críticos. Então você tem o Antônio Cícero, você tem lá na França tem o Antônio Compagnon, aqui também no Brasil Leila Perrone Moisés, é uma lista, tá? De grandes escritores. Você tem o Alfredo Bos, você tem o Alfrânio, tá? Nós vamos falar aqui, ó, do Alfrânio Coutinho, tá? Vamos falar do próximo, nós vamos falar aqui na lista. Alfredo Bos, o Davi Ariguti Júnior, Manuel da Costa Pinto. Então tem vários críticos literários aí de renome aqui no Brasil, tá? E vamos dar um destaque então para a era modernista. Então vamos ler este aqui e esse aqui também,
tá? Que quase chega aí no pós-modernismo, quase, né? Então vai falar das tendências, tá? Então, primeiramente, esse sobre o modernismo, porque nós paramos na semana 22, tá? Então, se para o Zé Veríssimo o modernismo já é aquela pessoal pré-modernista, seguinte, o Melchior, aqui no modernismo entende-se a geração pós-22, tá? 1922, Semana de Arte Moderna. Aí sim, sabe como é que é essa questão desses termos, né? O Veríssimo não entendia o modernismo na época dele, tá? Todo mundo se julga moderno, então moderno é quem é a época dele. Aí o parnasiano é moderno, né? Então, mas o modernismo não surgiu como reação ao parnasianismo? Vejam lá o Manuel Bandeira, né? Os sapos, né? Os sapos na lagoa lá, eram uma paródia sobre os parnasianos, Bilac, etc. Mas, para o Veríssimo, esse pessoal já era modernista. Ah, então, ó, desde Baudelaire é modernismo. Então, né? Há uma concessão aí de que até o Baudelaire era modernista, tá? Desse ponto de vista aí. Mas convencionou-se que esse pessoal aí, parnasiano, etc, etc, é o pós-romantismo ou um pré-modernismo. Porque aí coloca-se lá, o modernismo agora é 22. Né? Obviamente o Veríssimo jamais imaginaria, porque o Veríssimo não fala de semana de 22. Né? Então essa é a diferença. Então nós vamos ler esse aqui do modernismo e das tendências pós-modernistas. Né? O que é o pós-modernismo? Estão tentando descobrir o que é o pós-modernismo e quando teria começado, né? Nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, né? Depende aí do enfoque, né? Qual categoria que você vai escolher, né? Para dizer que tem o pós-modernismo e quando começou o pós-modernismo, tá bom? Mais dicas aqui, falando de modernismo e pós-modernismo, né? O Guimarães Rosa é o modernista extremo ou o pós-modernista? Discussões, né? As discussões. Então, sobre a obra do Guimarães Rosa, nós temos a obra aqui da Ana Luísa Pena Buarque de Almeida, tá? Uma abreviada de tudo falando do Tutameia. Tutameia é contos, né? A prosa do Guimarães Rosa, tá? Interessantíssimo aqui. Para quem quer conhecer a obra do Guimarães Rosa, vários falam dos personagens, da época, do contexto, né? Da geografia. Uma introdução para você começar aí a interessar por Grande Sertão Veredas. Tá? Quero ler o Grande Sertão Veredas. Então lê primeiro o Sagaranto, Tutameia, primeiras histórias. Tá? Depois você vai mexer com. Depois você mexe com esse negócio de Grande Sertão, tá? Não vai de cara, não. Literaturas modernas e pós-modernas, nós temos essa coleção, né? E aqui vários autores, né? Professores universitários. E vários assuntos, vai falar do Kafka, vai falar da Clarice Lispector, vai falar da questão psicanalítica, né? Da Clarice Lispector, vai falar aqui do Manuel Bandeira, tá? Tem interessantes ensaios sobre o Manuel Bandeira, e a obra de Sebastião Nunes, tá? Acho interessante. O que eu mais gostei aqui foi do Kafka e da Clarice, tá? Clarice Lispector, interessante aqui, é organizado pelo professor Flávio Boaventura, tá? O FMG, tá certo? Deixa eu só conferir aqui, Belo Horizonte, e de todos edição dos autores. Então tem vários autores, então não tem um tema central, mas gira em torno disso aí, né? Você está falando de Kafka, Clarice Lispector, tá? Manuel Bandeira. Vamos lá, o pessoal que está falando dos modernos e pós-modernos atualíssimos, né? As novas gerações dos anos 90 para cá. Então eu já falei do Oliane, Vozes, Discursos e Papiros. Pós anos 90, anos 2000, então, além de falar dos clássicos, né? Claro, todo mundo fala dos clássicos, ele vai falar dos novos autores, então até preciso fazer uma crítica melhor desse livro. E ler o próximo livro, né? Já vai estar saindo o próximo do Oliane aí, com os novíssimos autores, tá? O pessoal está escrevendo desde os anos 2000, então eu preciso me atualizar mais. Eu estou lendo agora Barroco, eu tenho que voltar a ler esses autores dos anos 2000. Assim como tem o Oliane, tem o Zarfeg também, tá? O homem Zarfeg da Bahia, também já falei aí semana passada. O prefácio e o pós-fácio vai falar dos autores clássicos, tem vários autores clássicos aqui. Deixa eu dar uma ressalva aqui. E, obviamente, que vai falar do pessoal da nossa geração. Então, ele tem essa preocupação. Vai escrever sobre o Lino Barreto, né, o Vinícius de Moraes, o Rubem Braga. Né, tem vários ensaios dele aqui sobre o modernismo. E, deixa eu ver quem mais que vai falar aqui. A maioria que eu vi aqui é pessoal moderno, modernista, nossa geração, tá, os contemporâneos. Vai usar a base histórica, né, ele gosta muito de estudar essa parte de história, literatura, né, as conversas que eu tive via Zap ou internet com ele. Ele gosta muito de estudar a história da literatura, tá? No geral, tá? No geral, e é claro que ele vai dar um destaque a essas novas gerações e o pessoal que está escrevendo desde os anos 90 para cá, tá? 2000, tal, etc. Então são as novas gerações, o pessoal está na casa dos 50 anos, né? A linha dos 50 anos. E, obviamente, que vai falar muito do Rui Barbosa, Castro Alves, né? Bahia, né? Rui Barbosa, Castro Alves, mas também vai falar do Vinícius de Moraes, tá? Carioca, etc.
Então eu acho interessante ler a crítica literária para você entender, situar-se, né? Porque todo texto tem um contexto. Tem quem está escrevendo, para quem está escrevendo, que época, né? Então fica essas dicas aí. Quem quer conhecer a literatura agora. Então tem alguns autores aqui que eu nunca li, tá? Então ele está lendo assim, tem que correr atrás desses autores que estão escrevendo aí dos anos 2000 para cá. Acho que estou meio desatualizado, tá vendo? Que nunca vi falar desse cidadão aqui. E então esses grandes, né? A importância da crítica literária, tá? Para você conhecer novos autores. Então esses autores aqui que eu nem saberia, né, que existem, graças aos críticos literários eu posso correr atrás, né? E aí a gente lê na crítica literária, a gente vê que vários autores fizeram sucesso na época, né? Vários autores fizeram sucesso na época, no século XIX, mas hoje em dia ninguém sabe quem é. E autores que eram desconhecidos, né? E hoje a gente resgata, né? Sozandride, por exemplo. A gente resgata aí lá a transição aí do modernismo ao pré-modernismo, tá? Então quem que é o Sozandride? Então, Pedro Quilquerry também, tá? Então, acho importante. E aí a gente vai ler então com calma esses volumes aqui, volumes 5 e 6 da coleção do Afrânio Coutinho, tá? E aí a literatura do Brasil, é importantíssimo isso aqui, tá? E aí a gente vê como é que é o olhar que ele tinha na época, tá? Essa obra aqui tem uma edição dos anos 60, 60, depois 86 e depois 97. Tá? São várias, a terceira edição, né? Deixa eu conferir aqui. Então já teve várias edições anteriores e aí ele vai aumentando a obra, a quarta edição, tá? A quarta edição de 97, tá? Do Afrânio Coutinho. E claro, né, ler o Veríssimo para comparar com o Melchior, tá? Eu quero comparar alguém que fala dos mesmos assuntos. Então o Veríssimo vai falar do mesmo recorte, né? Com a diferença que eu falei, que lá no Melchior é chamado de pós-romantismo e pré-modernismo, aqui o Veríssimo já está chamando de modernismo, tá? Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele não viveu a Semana de Arte, né? Porque na Semana de Arte a gente tem o Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, etc., que aí vai ser o modernismo. Aí quem que é antes? Tudo pré-modernismo, tá? Então você vê como é que é interessante esses rótulos, né? Cada geração vem e dá uma rotulada pro outro, ok? É isso aí, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.